Nos últimos 10 anos, a Lambda atendeu mais de 120 clientes, entregou mais de 300 projetos que envolveram modernização tecnológica, inovação e data science. Realizou centenas de eventos próprios e de diversas comunidades na sede da empresa. Foi reconhecida internacionalmente por 2 anos como Partner of the Year Microsoft em DevOps e se manteve no topo do ranking GPTW dos últimos 4 anos como uma das melhores empresas de TI para se trabalhar no Brasil. A Lambda 10 e hoje somos 100. Me fez criar a Lambda foi uma total e completa insatisfação sobre como as empresas lidavam com o trabalho e a gente queria tentar algo diferente. Tentar algo diferente sobre o aspecto de princípios e valores, tentar algo diferente sobre como encarar o trabalho, como encarar a gestão, participação completa das pessoas dentro da organização, seja no processo seletivo, seja nas informações financeiras, seja no planejamento estratégico da empresa. Para mim, tinha muito... Eu já estava atuando como consultor independente, né? Então, para mim, tinha muito uma questão de querer criar uma empresa onde eu gostaria de trabalhar. Tanto que um dos valores que a gente criou e que vale até hoje, já tem 10 anos, é o de que a gente não vai ser um empecilho para ninguém alcançar os próprios sonhos, né? A gente vai habilitar as pessoas, a gente não vai entrar no caminho delas. Com os anos, a gente aprendeu a trabalhar muito bem junto. A gente só funciona porque somos complementares um ao outro. A gente se respeita. A gente sabe que os 3 estão com os mesmos valores, os 3 querem a mesma coisa. Não é que nós somos iguais, aliás, a gente é bem diferente. É que a gente complementa um ao outro, né? Do jeito de ser, o jeito de tomar decisão, o jeito de pensar. Outro princípio que a gente tem, que é uma vez uma decisão tomada, os 3 apoiam aquela decisão. O que guia a gente é os valores. A gente se uniu por eles e desde o início, e é eles que vão ditar para onde a gente vai. E a certeza de que o outro está tão comprometido quanto qualquer um dos dois, né? Então, eu acho que tem aí uma dança que a gente executa e aprendeu a lidar no decorrer dos anos, que faz com que hoje a gente esteja no melhor momento da empresa. Então, toda vez que existe alguma dúvida, a gente olha para os valores e fala, está afetando esse, ou está questionando aquele. E aqueles valores falam, não, é verdade, então vamos voltar, colocar o pé no chão de novo e seguir com base nisso. Então existe um compromisso real nosso de continuar mantendo, mesmo 10 anos depois, esses compromissos de transparência, colaboração e autonomia que a gente vem conduzindo a empresa no decorrer dos anos. A gente vai na direção que a gente precisa ir, tá? Juntos. A gente montou a empresa com uma expectativa de construir um espaço em que as pessoas pudessem ser o melhor que elas conseguem ser. A Lambda é uma empresa de tecnologia, mas ela só existe graças às pessoas que fazem parte do nosso time. Eu acredito que a gente, de certa forma, conseguiu fazer isso a ponto de que as pessoas que passam pela Lambda, as pessoas que estão na Lambda hoje, são pessoas incríveis e conseguem fazer muito mais com o que elas têm à disposição do que em qualquer outra empresa. Que a gente tenha um grupo de pessoas trabalhando juntas para atingir um objetivo comum, né? Isso, sem dúvida, é um dos pontos fundamentais para a satisfação das pessoas dentro da Lambda. Então, a gente tem uma preocupação com pessoas, sempre foi olhando para elas e vendo o que está acontecendo, como que está. Eu vejo com um enorme orgulho o fato de que a gente tem pessoas na empresa hoje que são reconhecidas pelas entregas que elas fazem, pela contribuição que elas fazem com o mercado e pela forma como a gente consegue alcançar os objetivos dos nossos clientes. Eu confio no processo, o processo ágil, um processo de confiança, ele vai gerar bons frutos. Sempre gerou para a gente. A Lambda 3 só é quem ela é porque a gente conseguiu unir pessoas incríveis num ambiente fértil para que elas prosperassem. As pessoas são lambdas, né? E trazer essa identidade de lambdas é porque realmente para elas faz sentido essa forma dos nossos valores, o que são inegociáveis, o que para a gente realmente é importante para a gente conseguir ser um bom lugar para se trabalhar com muito respeito, muito cuidado. Pessoalmente,
é bastante triste. Então, falando individualmente, eu como na minha posição dentro da empresa, foi muito desafiador não estar circulando pela organização, conversando com as pessoas diariamente. Que a maior parte do meu trabalho nos dias de hoje, ele é um trabalho de alinhamento com os demais. De repente se vê, né, fechado num quarto, me comunicando de maneira remota, foi um baque inicial. Porque eu só fui pro escritório no final de maio. Eu falo, deixa eu lá ver como que tá. E aí veio aquele escritório, daquele tamanho, com as mesas vazias, sem ninguém, e sem os monitores, sem os computadores. Parecia que o escritório estava sem alma. Não tinha mais aquela personalidade que a gente enxergava. Esse era o canto de tal pessoa, esse era o canto de outra pessoa. Eu tive que ir ao escritório algumas vezes ao longo desse processo de quarentena, né? E você chegar lá e ver o nosso ambiente de trabalho, onde a gente tava junto, jogava ping-pong junto, fazia reunião junto, saía para almoçar junto. Nem parece o mesmo lugar, assim, sabe? Fica frio o ambiente, assim, né? É triste. Rolou a lagriminha. Não consegui segurar. O importante continua sendo as pessoas, continua sendo o que elas querem fazer e respeitar isso. Por que a gente focou em garantir com que as pessoas se sentissem seguras no momento de incerteza, garantir com que os nossos clientes continuassem sendo atendidos, e para isso a gente precisou fornecer um suporte para que as pessoas da Lambda 3 tivessem as melhores condições de trabalho e também se adaptar. Os desafios de tentar manter as pessoas confortáveis nas casas delas foi complicado, mas as bases estavam lá. E aí foi basicamente executar em cima dos valores e das bases que a gente já tinha trabalhado, né? Os problemas da quarentena, eles se impuseram, eles são inevitáveis. Mas a gente soube trabalhar eles muito bem. Eu acho que 2020 foi o ano em que a Lambda testou os seus princípios e valores, testou o seu modelo de trabalho e testou a sua abordagem com o mercado. Quando apareceu uma pandemia, colocava em risco a vida das pessoas, eu não tinha dúvida do que fazer. Vai todo mundo para casa. E a primeira coisa que eu lembro que eu falei quando a gente fez a primeira reunião com todo mundo remoto, eu pedi licença, né? Eu falei, licença para entrar na casa de vocês, porque a gente está invadindo a casa de vocês, obrigado por deixar a gente estar aí na casa de vocês. A gente está todo mundo de casa, então a gente aprendeu a trabalhar com todo mundo 100% remoto, né? Então isso foi uma coisa nova, né? Então, como cuidar das pessoas numa situação extrema como essa, né? Tem uma coisa que tem sido muito interessante, né? Onde a gente ganhou muito mais agilidade para lidar com clientes de forma remota também. Os nossos contatos comerciais agora, eles acontecem todos de forma virtual, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tende a continuar. Então, quando a gente for começar um novo contato comercial, quando acabar essa questão da quarentena, eu acho que a gente vai acabar tendo um primeiro contato comercial virtual também. Talvez depois vai fazer um contato presencial, entendeu? Porque é muito mais fácil, para quem está para o nosso futuro cliente e para a gente também, né? A gente não sabe ainda aonde vai parar aquilo lá. A gente está aprendendo a fazer um uso melhor dessas tecnologias que já existiam. A Lambda 3 trabalha com projeto, né? E tem clientes que não queriam fazer projetos onde a equipe de projetos estava fora do ambiente dele e a gente não conseguia vender projeto para essas empresas, né? Agora tá mais fácil, porque tá todo mundo remoto, né? Esse foi o ano em que o nosso compromisso com o modelo de gestão ágil foi colocado à prova e foi confirmado como sendo produtivo, consistente e que conseguiu trazer o melhor resultado que a gente teve nos últimos 10 anos, que é fruto de um trabalho de uma década, focando nas pessoas, focando em qualidade de entrega, focando em responder rapidamente à mudança. Fez com que nessa situação, a nossa realidade de trabalho, o nosso modelo de trabalho, fosse o principal modelo que dá resultados numa situação de crise. Eu acho que o prêmio é um grande reconhecimento. É uma consagração de um esforço que a gente faz
e a gente não faz esse esforço por causa do prêmio. Foi nessa linha que o Great Place entrou na Lambda, de ver como que era a percepção. E daí o que a gente tem de prática contínua é a gente sempre mostrar, terminou a pesquisa do Great Place, e o Great Place, ele, na hora de unificar essas informações, passa um relatório que daí a gente recebe, dividir com a empresa inteira e falar como que está o momento da Lambda e ouvir das pessoas. Faz sentido? Era algo mais pontual? O que vocês acham que é a nossa prioridade? E isso ser uma base de trabalho contínuo também na empresa. Foram caminhos que foram construídos ao longo desses 4 anos. Chegar no 29º não é ruim, né? Mas sair do 5º para o 29º tiveram muitas construções e questionamentos a respeito, porque tiveram ações por questão de comunicação, de um posicionamento e tudo mais, que a gente teve que tratar e foram tratados. E depois chegar no 14º e mapear o que estava acontecendo e buscar ainda uma melhoria e chegar agora no 5º. Chama muita atenção que, ontem eu falei, nossa, tipo, 5º, tá ótimo. Mas daí hoje, tá aqui no meu caderno, logo mais já vai estar lá de tipo, plano 2021, não ranking, mas o que a gente tem que fazer para melhorar. Então eu já pedi o relatório e tudo mais, porque é uma responsabilidade tremenda. Ser uma empresa que está em 5º lugar é algo, para mim, ao mesmo tempo assustador, por mais que eu conheça a metodologia, mas as pessoas vão entrar cada vez mais com expectativas. Quem está na empresa e faz parte desse prêmio tem uma expectativa, eu tenho uma expectativa, então soma-se tudo isso. Isso é importante porque o meu cliente vai saber que a gente é uma empresa que respeita os funcionários e software é feito por pessoas. Isso é importante. Eu faço parte de uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. O que eu espero para a organização para os próximos 10 anos? Eu acredito que a gente consegue levar a nossa visão de mundo, a nossa visão de mercado e o nosso tipo de trabalho para ainda mais pessoas. E eu acho que a gente tem, como organização, um time capaz de atender e é capaz de entregar qualquer desafio tecnológico que existe hoje. Eu sou Lambda.